Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz a palavra de Deus. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Até aqui. Conta-se que em uma certa cidade americana havia um casal que tinha 3 filhos. E esses 3 filhos desse casal estavam servindo ao exército americano na guerra. E por 3 semanas consecutivas, o governo americano soltou notas. E em cada uma daquelas semanas, uma das notas que o governo americano soltava dava a notícia do falecimento de um dos filhos daquele casal. Então, em 3 semanas consecutivas, aquele casal perdeu os seus 3 filhos. Aquele casal ficou destruído. Você pode imaginar como ele ficou se sentindo. E a Páscoa se aproximava. E os vizinhos questionavam-se e pensavam: como é que eles vão reagir? Será que eles vão participar da Páscoa na congregação? Será que eles vão à igreja? Será que eles vão assistir o culto? E finalmente chegou o dia da Páscoa. E chegando o dia da Páscoa, lá estava aquele casal. E um menino na igreja começou a observar aquele casal. E observando, viu que eles chegaram, ajoelharam-se e oraram a Deus com toda a fé e com toda a devoção. Depois, quando começaram os louvores, aquele casal pegou o seu inário e louvou a Deus com muita fé. Depois, quando passou o momento da oferta, quando os diáconos passavam a salva, aquele homem pegou uma quantia razoável e depositou na salva, e o menino observando tudo. E ele via que aquele casal era um casal pobre, mas o homem deu uma oferta considerável. Chegando o momento da palavra, aquele casal pegou a sua Bíblia e acompanhava atentamente a leitura da palavra de Deus. Aquele menino não suportou aquela cena, puxou na camisa do pai e sussurrou no ouvido do pai: eles devem mesmo acreditar nisso. E o pai disse: o que, meu filho? Eles realmente devem acreditar na ressurreição. Mas por que você diz isso, meu filho? Porque quando eles chegaram, eles oraram a Deus com toda a fé. No momento do louvor, eles acompanhavam e louvavam a Deus de todo o coração. No momento da oferta, aquele homem depositou uma bela oferta na salva. No momento da palavra, eles meditavam, eles acompanhavam a leitura da palavra de Deus. Então, certo é que eles acreditam de fato na ressurreição. Quando a Bíblia nos fala sobre ressurreição, a Bíblia nos fala sobre esperança. A ressurreição é o evento que Deus nos dá vitória sobre o maior inimigo do ser humano. O homem aqui na terra, ele enfrenta inúmeros desafios, inúmeras dificuldades, e ele consegue prevalecer sobre muitas. Mas no dia que a morte bate a porta, não há desculpas para a morte. Não há como fugir da morte. A morte é o nosso principal algoz, pois dela não podemos nos defender.
Quando lemos a Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é um texto apologético, onde Paulo faz uma apologia, uma defesa da ressurreição. E ele nos mostra que Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos a fé, para que nós tivéssemos a esperança de que um dia nós também iremos ressuscitar. E o texto diz: se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa fé. Em que cremos? Para que caminhamos? O que buscamos, se a ressurreição não é uma realidade? E a ressurreição é algo totalmente incomum, é algo que transcende a compreensão humana, que transcende a lógica humana. Eu tenho absoluta certeza que todos nós que estamos aqui já presenciamos velórios, já presenciamos sepultamento, mas tenho absoluta certeza que nenhum de nós presenciou uma ressurreição, porque é algo incomum, é algo sobre-humano, é algo sobrenatural. Mas quando a Bíblia revela e relata sobre os eventos de ressurreição, sobre os casos de ressurreição, a Bíblia o faz para nos mostrar que aquilo que é impossível, de fato, se tornará possível. Aquilo que vai além das nossas forças, além das nossas capacidades, um dia será realidade na nossa vida. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava em Cafarnaum, e em Cafarnaum Jesus havia curado o servo de um centurião. Depois de curar o servo de um centurião, a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai para a região de Naim. E quando Jesus vai para a região de Naim, Jesus, ao se aproximar da cidade, Jesus não chega a entrar na cidade, mas ao aproximar-se da cidade, a Bíblia diz que Jesus depara-se com uma cena. Jesus depara-se com um funeral. Normalmente aquelas pessoas, elas tinham o costume de sepultar os seus mortos no mesmo dia. Então, se a pessoa morresse pela manhã, no mesmo dia ela era sepultada. Muito provavelmente à tarde ela já seria sepultada. Então tudo aconteceu muito rapidamente. A Bíblia não nos dá detalhes, mas a Bíblia nos diz que aquele jovem havia morrido. A Bíblia não diz se foi de acidente, a Bíblia não diz se foi assassinato, a Bíblia não diz se foi de doença. A Bíblia se restringe apenas a dizer que aquele jovem morreu. E esse evento tem alguns aspectos que nos fazem pensar. Tem algumas características que nos fazem pensar na grandiosidade do milagre que Jesus fez. Porque muitas vezes, quando olhamos para uma narrativa sobre ressurreição, o simples fato de o texto mostrar que alguém ressuscitou já é algo extraordinário para nós. Mas, quando a Bíblia retrata uma ressurreição, por trás dessa ressurreição, toda uma situação, toda uma história está sendo transformada, está sendo mudada. Não é apenas a ressurreição, o milagre, mas vários outros milagres estão acontecendo por trás do milagre da ressurreição. A Bíblia diz que aquele jovem, ele era filho único de uma viúva. Então temos uma informação: aquela mulher era viúva. Se aquela mulher era viúva, isso significa dizer que ela tinha uma família, e essa família era constituída por 3 pessoas: ela, seu marido e seu filho. Naturalmente, quando morre o seu marido, ela fica totalmente desprovida, ela fica totalmente ao léu. O seu marido, muito provavelmente, sem sombra de dúvidas, era o provedor da casa. E em sendo o provedor da casa, em sendo o chefe da casa, em sendo o cabeça da casa, quando esse homem morre, então, naturalmente, a família daquela mulher sofre um abalo tremendo. A família daquela mulher está totalmente desestruturada e está à beira do fracasso, está à beira da falência. A Bíblia não nos diz exatamente quanto tempo fazia que aquele homem havia morrido,
Mas o que a Bíblia diz é que a partir daquele evento, agora é somente a mulher e o seu filho. A Bíblia também não nos diz a idade do menino, porém diz que era um jovem. Se era um jovem, é muito provável que ele estivesse entrando na adolescência. No costume judaico, há uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. E o Bar Mitzvah acontece quando um jovem completa 12 anos. Então ele passa pela celebração do Bar Mitzvah e ele se torna responsável por si mesmo. Ele se torna guardião da lei, responsável por guardar a lei. Com 12 anos, aquele menino tem que conhecer a lei de Moisés. Ele tem que conhecer a lei de Deus. Então, quando a Bíblia fala que é um jovem, talvez ele nem ainda havia passado pelo Bar Mitzvah. Talvez estivesse na transição da fase de criança para adolescente. E agora, a Bíblia Sagrada diz que é só ele e a sua mãe. Naturalmente, quando aquele homem morre, aquela mulher passou a viver sem o seu companheiro. Passou a ter que conviver com a ausência do seu companheiro. E pensar sobre a ausência do seu companheiro, pensar sobre a falta do seu companheiro, nos faz entender que aquela mulher, ela tinha que enfrentar a vida, ela tinha que se posicionar de forma firme e forte para seu filho, mas aquela mulher estava destruída, aquela mulher está perdida, ela não sabe o que fazer da vida, ela não sabe para onde ir, ela não tinha profissão, não existia naquele período auxílio para viúvas, então aquela mulher está abandonada. Se aquela mulher tivesse um filho adulto, aquele filho seria responsável por cuidar dela. Porém o seu filho, a Bíblia diz que era jovem. Então o que é que aquela mulher vai fazer da vida? Pensando do lado financeiro, aquela mulher estava em apuros, estava passando por uma grande dificuldade. Porém não é apenas isso que deve ser medido. Aquela mulher perdeu o seu companheiro de toda uma vida. Aquela mulher perdeu aquele que era uma referência para ela. Aquela mulher perdeu o homem com quem ela construiu a sua vida. E uma mulher, na cultura judaica, ela casava com aproximadamente 12 anos, entre 12 e 14 anos. Ou seja, se essa mulher já é uma mulher que tem uma certa idade, mais da metade da sua vida foi construída ao lado desse homem, e agora esse homem partiu, esse homem foi embora, e ela ficou sozinha. Então, se mais da metade da vida dela foi construída com ele, pelo menos metade da vida dela morreu junto com ele. A sua vida, em grande parte, perde o sentido. Mas ela tem um filho, ela tem que cuidar daquele filho, ela tem que educar aquele filho, ela tem que terminar de criar aquele filho. Então nós vemos aqui como funciona o projeto de Deus para o ser humano. Deus criou o ser humano para viver em relacionamento. Deus criou o ser humano para viver em família. E a pessoa que vive sem família é uma pessoa incompleta. Por mais que seja um direito da pessoa, por mais que seja uma escolha da pessoa, e muitas pessoas fazem essa escolha, mas essa pessoa é uma pessoa incompleta. Essa pessoa, ela tem a necessidade de alguém do seu lado, por vários motivos, por vários aspectos. Não estou com isso dizendo que a pessoa não consegue viver sem alguém, é óbvio que consegue. Para você viver, você depende de você mesmo. Mas o projeto original de Deus foi que o homem viva em família. E a família é a célula máter da sociedade. A família é a base da sociedade. A família é a base da igreja. A família é a base, é o fundamento de tudo que nós conhecemos como civilização. E para que o homem viva em família, e quando eu falo homem, eu não me refiro ao gênero masculino, mas quando eu falo para que o ser humano viva em família,
É necessário que ele saiba lidar com o outro. É necessário que ele aprenda a conviver com o outro. É necessário que ele saiba entregar-se ao outro, que ele saiba compreender o outro. Quando uma família constitui-se, quando unem-se um homem e uma mulher, a Bíblia Sagrada diz que tornam-se os dois uma só carne. Porém, é uma só carne, mas continuam sendo duas mentalidades, com pensamentos diferentes, com vontades diferentes, muitas vezes com propósitos diferentes. E é exatamente nisso que o homem e a mulher devem buscar um equilíbrio, para que eles trabalhem em um conjunto, em prol de um ideal maior. A Bíblia Sagrada nos mostra que essa mulher havia perdido seu marido, e sem sombra de dúvidas, muitos planos, muitos projetos, muitas coisas que estavam em andamento, acabaram, pararam por ali. E essa mulher, sem sombra de dúvidas, sofre o golpe, e é um golpe fortíssimo. E agora, tudo que essa mulher tem é o seu filho. Ela não tem nada além do seu filho. E em tendo o seu filho, a Bíblia Sagrada diz que o seu filho também falece. Ela perde o seu filho também. Então a tragédia na vida daquela mulher está completa. O que vai ser da vida dessa mulher agora? Essa mulher está totalmente desnorteada. Essa mulher não sabe para onde vai. Para ela tanto faz viver ou morrer. Para ela a vida perdeu o sentido. A vida não vale mais absolutamente nada. Ela está saindo de Naim, acompanhada de uma multidão, e ela vai sepultar o seu filho. Enquanto ela vai sepultar o seu filho, chorando e com absoluta certeza, vai passando pela sua mente um filme. É inevitável que ela não lembre do caixão que carregava também o seu marido. É inevitável que ela não sofra duas vezes. É inevitável que as lágrimas não escorram pelo seu rosto. E ela vai chorando. E enquanto ela vai chorando, um abraça ela de um lado, outro a consola do outro lado. Outros não podem sequer dirigir palavras a ela. O que vai falar uma mulher dessa? Apenas oferecem o seu ombro para que ela possa chorar. Quanta boa vontade, quantas palavras de ânimo, quantas palavras de incentivo, mas nada consola aquela mulher. Não tem como consolar uma mulher que perdeu o seu filho. E diante daquela multidão, aquela mulher com absoluta certeza vai de cabeça baixa, chorando. E naquele tumulto de pessoas, aquela mulher ouve uma voz, e a voz diz: não chores. A pergunta que se faz é: quantas vozes ela ouviu dizendo: não chores? É assim mesmo, faz parte da vida. Essa é a trajetória natural do ser humano. Hoje foi ele, amanhã serei eu, depois vai ser você. Todos nós vamos ter que passar por isso. Todos nós vamos ter que enfrentar isso. Não são essas as palavras que nós usamos para tentar consolar quem perdeu alguém? Então quando ela ouve não chores, é mais um não chores. Quantas pessoas já tinham dito isso a ela? Porém a Bíblia Sagrada diz que Jesus não ficou apenas nas palavras, não chores. A Bíblia Sagrada diz que Jesus foi lá, tocou o esquife, ou seja, o caixão. Os homens pararam. Ou seja, Jesus não ficou apenas nas palavras, Jesus agiu. E a situação para ser transformada, a situação para ser mudada, é necessário que haja atitudes. Palavras não transformam. Palavras não modificam nada. Quantas vezes nós dizemos: eu vou fazer isso, eu vou me disciplinar nisso, eu vou começar esse projeto, eu vou edificar isso, eu vou me profissionalizar nisso, e vamos falando e falando e falando e falando, e não fazemos nada, e a nossa vida permanece exatamente igual.
Nada muda, nada acontece, porque não são as palavras que transformam a situação, mas são as atitudes. Não é pensar que vai transformar, mas é agir que vai transformar. Transfira os seus pensamentos para as suas mãos e você verá o seu milagre, você verá o seu sonho se materializar diante de você. Mas enquanto os seus projetos e sonhos estiverem apenas aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Nada vai mudar, nada vai ser transformado. E eu estou falando de Jesus. Ele diz para a mulher: não chores. Eu pergunto para você, você acha que ela parou de chorar quando Jesus disse isso? Óbvio que não. Foi apenas mais um não chores. Ela continuou chorando. Mas Jesus agiu. Jesus não mandou apenas ela parar de chorar, mas Jesus enxugou dos seus olhos as suas lágrimas. Mas Jesus curou o motivo da dor, a causa da dor, a causa do sofrimento, a causa das suas lágrimas. E há coisas que somente Ele pode fazer. Eu estou falando para você da sua palavra. Eu estou proclamando o seu evangelho para você. Mas para que a coisa mude, para que as coisas aconteçam, é necessário ação. Ele já está agindo em teu favor. E você já começou a agir também. Entenda, essa mulher perdeu totalmente o sentido da vida. Ela perdeu a alegria, ela perdeu o prazer. Para ela, se ela fosse sepultada junto com seu filho, estava tudo certo. O que fazer da vida a partir de agora? E quando Jesus ressuscita aquele menino, Jesus não está apenas dando vida àquele menino, mas Jesus está dando vida àquela mãe também. Jesus não está ressuscitando apenas aquele jovem, mas Jesus está ressuscitando ela também. Jesus não está apenas ressuscitando, mas Jesus está devolvendo para ela o prazer e a razão de continuar vivendo. E quantas pessoas perderam a razão de viver? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas perderam a vontade de viver? Quantas pessoas não veem mais graça na vida? Mas Ele está dizendo para você: a vida é bela, a vida é plena, a vida é abundante. Foi essa vida que eu conquistei para você, e é essa vida que eu quero que você desfrute. E a minha palavra para você é para que transforme a sua mentalidade, para que você possa agir e a sua vida vai ser transformada. A vida é bela, a vida deve ser desfrutada, a vida é o maior dom que Deus nos deu. E quando Jesus devolve a vida àquele menino, Jesus está devolvendo vida àquela mãe, está dando a ela motivos para continuar vivendo. Qualquer pessoa que passa por um trauma, que tem esse trauma sanado, passa por uma perca, passa por um problema, passa por uma dificuldade, supera uma doença terrível, qualquer pessoa que passa por isso, quando vence a situação, sai dela motivado, cheio de força, cheio de fé, cheio de vigor. Vamos viver, vamos construir, vamos edificar, motivado. É assim que essa mulher está se sentindo agora. Agora ela não vê mais dificuldades, agora ela não pensa mais: o que é que eu vou fazer para alimentar o meu filho? Do que é que nós vamos viver? Ela não pensa mais isso, porque ela sabe que diante daquilo que ela enfrentou, e que Jesus lhe deu a resposta, que Jesus lhe deu a vitória, tudo se tornou pequeno. Então acredite, vale a pena viver, vale a pena lutar pela vida, porque as demais coisas que você tem encarado, enfrentado, suportado, são mínimas, são pequenas, são insignificantes, são totalmente superáveis. Não há nada insuperável. Se a morte, no caso dessa mulher e desse jovem, foi superada, então qualquer coisa se tornou pequeno, qualquer coisa se tornou insignificante. Então acredite,
vale a pena crer, vale a pena confiar e nunca desista da vida. Nunca desista de viver, porque esse foi o grande dom que Deus te deu. Essa mulher é o primeiro personagem na construção de um milagre. Mas nós temos um segundo personagem. E o segundo personagem na construção desse milagre é o jovem. E esse jovem, a qual a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre ele, esse jovem, ele havia se tornado para sua mãe o motivo da sua vida, a razão de viver dela. E quando Jesus, ele se aproxima daquela cena, eu tenho absoluta certeza que uma outra cena vem na mente de Jesus. Aquela cena que Jesus está vendo, de uma mãe que perde o seu filho, não é a primeira cena que Jesus está vendo, de uma mãe que perdeu o seu filho. Jesus retrocede no tempo, e Jesus vê lá no começo da história, quando uma mulher também perdeu o seu filho. O nome dessa mulher é Eva. E ela perdeu o seu filho pelas mãos do seu outro filho, o primeiro homem a morrer na história da humanidade, Caim, era também um jovem. E Jesus, quando vê essa cena, Jesus tão somente está vendo a cena se repetir. Porém, essa mulher teve a oportunidade de olhar para o seu filho, talvez de acariciar o seu filho, embora a cultura judaica e a lei não permitia tocar em um morto. É óbvio que os pais poderiam, mas se tornariam imundos, impuros, por um determinado tempo. Mas essa mulher teve a oportunidade de tocar no rosto do seu filho, de abraçar o seu filho, de beijar a testa do seu filho, de se despedir do seu filho. Eva não teve essa oportunidade. A Bíblia diz que Caim leva Abel para o campo, e no campo Caim mata Abel, e ali mesmo Caim o sepulta. E Eva nunca mais viu Abel. Eva talvez não sabe dos detalhes da morte de Abel. Então Jesus está vendo simplesmente uma cena se repetir. E naquela ocasião, Jesus viu. E você diz para mim: pastor, Jesus não estava lá. Sim, ele estava. Ele estava lá porque ele é Deus. Ele viu aquela cena. Ele contemplou. E ele, não necessariamente a pessoa dele, mas a pessoa do pai, repreendeu Caim. Ele estava lá. Ele viu. Mas ele não interferiu. Por que ele interferiu aqui? Abel não era um homem justo? Abel não era um homem temente a Deus? Por que Deus não interviu na morte de Abel e interviu na morte desse jovem? Acredite que a morte de um jovem é sempre uma tragédia. Qualquer morte é dolorosa, qualquer morte é traumática, qualquer morte é terrível, mas a morte de um jovem se torna de fato uma tragédia. A morte de um jovem compromete o futuro, pois os jovens são o futuro. E quando eu penso sobre esta família em especial, a morte desse jovem era o fim dessa família, pois a mulher não tinha mais marido, e aquele era o seu filho único. Ou seja, a família vai acabar ali. Então seria para aquela mulher uma tragédia ainda maior. Então um jovem, quando morre, é uma tragédia, pois compromete o futuro. Alguém com potencial para fazer tantas coisas, alguém cheio de vigor, alguém cheio de ideias, e quando esse alguém morre, todos esses projetos morrem junto, todos esses sonhos morrem junto,
todo esse potencial é sepultado junto com ele. Quando morre o jovem, é menos um médico para atender aos doentes. Quando morre um jovem, é menos um professor para escolarizar a próxima geração. Quando morre o jovem, é menos um advogado, é menos um juiz. Quando morre o jovem, é menos um pedreiro, é menos um carpinteiro. Quando morre o jovem, um futuro é comprometido. Por isso, a morte de um jovem é uma tragédia. A morte de um jovem traz percas irreparáveis. Agora imagine para essa mulher que só tem esse filho. Se a morte de um jovem é uma tragédia, eu pergunto para você: e quantos jovens estão mortos espiritualmente? E quantos jovens estão morrendo espiritualmente? E estar morto espiritualmente é pior do que morrer fisicamente. Estar morto espiritualmente é estar separado, longe de Deus, mas é pior do que estar morto fisicamente. Pois quem está separado de Deus, ainda que esteja vivo, estará separado de Deus pela eternidade. Porém, aquele que desce à sepultura em comunhão com Cristo, o apóstolo Paulo diz que está ausente do corpo e está presente com Cristo. Esse jovem está com seu futuro garantido, está com a sua eternidade garantida. Se um jovem, quando morre, é menos um profissional para servir à sociedade, quando um jovem morre espiritualmente, é menos um adorador, é menos um proclamador do Evangelho, é menos um pregador da palavra de Deus, é menos uma ameaça ao império das trevas. Então, reafirmo o que disse: a morte espiritual é infinitamente pior do que a morte física. E hoje, nós precisamos constatar e reconhecer que muitos jovens estão mortos espiritualmente, imersos em uma vida de pecados, de prazeres, de luxúria, de depravação, a qual tem afastado ele de Deus e o tem levado ou conduzido para uma perspectiva de eternidade que ele não gostaria de viver, mas é para isso que ele está caminhando. Quando esse jovem morre, eu tenho absoluta certeza que quando o seu pai morreu, ele chegou para sua mãe e disse: mãe, eu vou cuidar da senhora. Mãe, não se preocupe, vai dar tudo certo. Não se preocupe, a gente vai ficar bem, a gente vai superar isso. Ele prometeu para sua mãe que ia ficar tudo bem, mas ele não conseguiu cumprir a sua promessa. Isso mostra a impotência do ser humano. Isso mostra a incapacidade, a limitação do ser humano. Quantos planos, sonhos e projetos nós temos? Mas somos limitados, mas somos incapazes. Não temos a capacidade de sequer realizar coisas simples que nós planejamos. Quantas coisas nós já estamos pensando que vamos fazer amanhã, mas quem garante que amanhã nós estaremos vivos? Nós somos impotentes. Nós não temos domínio sobre a nossa própria vida. Nós somos seres limitados. Então a morte desse jovem nos mostra sobre a limitação do ser humano, sobre a incapacidade e a impotência do ser humano. E quando nós reconhecemos que somos seres limitados, é que nós percebemos o quanto nós necessitamos e dependemos de Deus. Se não acontece a intervenção de Jesus nesse evento, nesse caso, o que seria daquela mulher e o que seria daquele jovem? Tudo estaria acabado. Mas por que Jesus não interviu nessa causa? Aliás, por que Jesus interviu nessa causa e não interviu na causa de Abel? Deus não interviu na causa de Abel porque Abel havia cumprido o seu propósito.
Abel havia cumprido a sua missão, esse jovem não. Se esse jovem prometeu que cuidaria da sua mãe, ele precisava cumprir a sua missão. Mas havia uma outra missão que ele precisaria cumprir, e que talvez ele estivesse longe de cumpri-la. Era exercer a sua função enquanto ser criado por Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, no Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele precisava ainda encontrar-se com Deus. Abel já havia encontrado, Abel já havia adorado, Abel já havia glorificado a Deus. Então Abel, ao partir da terra, estaria na presença de Deus. Esse jovem talvez não. Esse jovem talvez não tivesse com a sua eternidade garantida. Então por que Jesus interviu nessa causa? Porque esse jovem ainda não havia cumprido a sua missão. E eu estou dizendo para você que Jesus está intervindo na sua vida, na sua causa e na sua história através dessa palavra, porque você ainda não cumpriu a sua missão e você vai cumpri-la. Ele te chamou para cumprir a sua missão e você vai fazer. E essa palavra vem para ressuscitar você. Essa palavra vem para despertar você. Essa palavra vem para te trazer vida. Essa palavra vem para te levantar. Essa palavra vem para te dar ânimo. Essa palavra vem para te mostrar que ainda há vida e você precisa vivê-la. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós vemos ou ouvimos pessoas falando sobre esse texto e outros textos sobre ressurreição. E essas pessoas dizem que Deus dá vida ao que está morto. Deus não dá vida ao que está morto. Deus dá vida a quem está morto. Deus não dá vida a coisas, Deus dá vida a pessoas. Deus não ressuscita coisas, Deus ressuscita pessoas. Pastor, mas quantas palavras eu ouvi sobre esse texto? Deus está ressuscitando os seus sonhos. O sonho é seu, o sonho mora dentro de você. O sonho habita dentro de você. Então, para que o sonho aconteça, é você que tem que ressuscitar, não é o sonho. É você que está morto e precisa viver para que o sonho aconteça, para que o sonho se realize. Deus não ressuscita coisas, Deus ressuscita pessoas. Deus não ama coisas, Deus ama pessoas. Jesus não se sacrificou por coisas, Jesus se sacrificou por pessoas. Foi por você, foi por você que Ele fez. E o seu sacrifício continua atuante, o seu sacrifício continua válido, o seu sacrifício continua eficaz. Há 3 protagonistas nessa história para construir um milagre: a viúva, o menino, mas tem Jesus nessa história também. E qual é o papel que Jesus faz nessa história? Qual é o papel que Jesus tem nessa história? Jesus tem o papel de Deus, como de fato Ele é. E Deus é aquele que interfere no curso natural das coisas. O que é um milagre? Um milagre é uma intervenção divina sobre algo natural, sobre algo que está acontecendo de forma natural, e Deus intervém, modifica tudo. Isso é um milagre. Por isso que o milagre não pode ser explicado, porque se algo que aconteceu for explicado, então não é um milagre. Então Jesus, nesse evento, Ele aparece em cena para revelar e para mostrar que Ele é o Deus que interfere no curso natural da vida. E o curso natural da vida é o homem nascer, crescer e morrer. Porém, há um outro curso natural na vida do homem natural, que é o homem espiritualmente também. Quando ele nasce, ele tem uma vida espiritual. Ele leva toda a sua vida, e quando ele morre, seguindo o curso natural, ele morreu separado de Deus. E a consequência natural é que ele vai se perder pela eternidade. Então Deus intervém
para dar vida não apenas do ponto de vista físico e biológico, mas para ressuscitar o espírito. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, aliás aos Efésios, ele diz que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Então a vida não é apenas não é apenas biológica. A vida que Ele concede é a vida espiritual. E Ele é o Deus que intervém nas situações ou no curso natural das coisas. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você se apossar dela e crer que Ele vai intervir no curso natural da sua vida e o milagre vai acontecer. A proposta dele é essa. A intenção e a vontade dele é essa: intervir na causa natural, no processo natural. Em algumas situações isso dependerá de você. Para que a coisa aconteça, isso dependerá de você. Jesus mostra-se como Deus, e como Deus, Ele é soberano. Um ser acima de tudo, um ser intocável, um ser inimaginável, um ser incompreensível. Mas esse Deus tão grande, tão poderoso, é aquele que é sensível o suficiente para se compadecer do pobre, para se compadecer do simples, do desvalido. Imagina Deus, o seu trono hoje, acima de tudo e de todos, olhando para um pobre, um mendigo, uma pessoa que não tem absolutamente nada para oferecer para outro ser humano. Imagine para Deus, uma pessoa que muitas vezes é deixada à margem da sociedade, e não tem sequer o apoio da própria sociedade, não tem a consideração da própria sociedade. E esse Deus que é soberano, que é grande, que é majestoso, quando o homem, o semelhante, não olha para esse ser, esse Deus olha, esse Deus acolhe, esse Deus abraça, esse Deus restaura, esse Deus salva essa pessoa, esse Deus cura essa pessoa, esse Deus liberta essa pessoa. O papel que Jesus está fazendo aqui é desse Deus que olha para o desvalido, para o caído, para o pobre, para o necessitado, para o destruído, para o arruinado, intercede na sua causa, interfere na sua causa e transforma a sua vida e transforma a sua situação. Esse é o seu Deus. É isso que o seu Deus faz. Jesus mostra nesse evento qual é o seu plano para o homem. E o seu plano para o homem é que o homem tenha vida, para que o homem viva, para que o homem tenha vida e vida com abundância. E quando o homem não desfruta dessa vida, Ele concede essa vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus, quando age nesse velório, Jesus está diante de um corpo que está sendo levado para ser sepultado, um corpo que está em processo de morte. Como assim em processo de morte, pastor? A morte, propriamente dita, ela não é instantânea. A morte é um processo. As células morrem aos poucos. O corpo vai putrefando aos poucos. Então a morte é um processo. A morte não é instantânea. A morte plenamente dita, ela leva um tempo para ocorrer. É óbvio que do ponto de vista humano, a situação que esse jovem está é um quadro irreversível. Quando alguém está hospitalizado e até mesmo seu coração ainda funciona, ainda bombeia sangue para o restante do seu corpo, mas ele experimentou a morte encefálica, já é, do ponto de vista científico, um quadro irreversível, mas aquela pessoa não está exatamente ou completamente morta. Não dá para voltar mais atrás, mas ela não está plenamente morta. A morte é um processo. Então, quando Jesus está diante daquele cadáver,
Ele está diante de alguém que está em processo de morte. E o que é que eu quero dizer para você com isso? É que Jesus, estando diante de alguém que está em processo de morte, Jesus interrompe o processo de morte na vida daquele jovem. Há muitas pessoas que estão nesse processo, do ponto de vista espiritual, estão no processo de morte, e Jesus está dizendo através da sua palavra que Ele é poderoso para intervir no processo de morte, interromper o processo de morte e dar vida para quem está morto, dar vida para quem está morrendo, trazer de volta aquele que se afastou, trazer a razão àquele que enlouqueceu, trazer a sanidade àquele que abandonou a Deus. Ele está intervindo na sua causa, no seu processo, e está modificando absolutamente tudo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e seja transformado por Ele, em nome de Jesus.